Salve, galera! Aquele feedback, a imagem tá boa, o som tá bom. Chegando por aqui para essa live de atualizações. E a galera já tá aqui esperando, ó, 136 que estão com a gente já. 146, ó, já subiu 10. Boa noite. Boa noite. Aqui um finalzinho de tarde, lembrando que são 3 horas a menos. Nós estamos em Florência, é isso? Florência, bem perto de La Fortuna, de onde nós estávamos, uns 35 quilômetros. Na Costa Rica. Isso aí. E a gente tem recebido inúmeras mensagens, Muitas. tanto aqui como nas outras redes sociais, WhatsApp, enfim. Tá sendo difícil a gente responder todos vocês e gostaríamos de responder, mas não estamos nos dando conta, ainda mais porque a gente está nos cuidados com a Oni. Por mais que ela esteja internada, a gente está sempre próximo dela e então a gente resolveu fazer essa live de forma mais fácil, da gente conversar, bater um papo, cada um perguntar o que quer aqui para saber sobre a Oni. Eu sei que vocês estão esperando essas atualizações todos os dias, Sim, né? sim. Agradecer a cada um, né, pela energia que tá aí rolando. Tá massa. É mesmo, pelo apoio de vocês, pela ajuda. Nossa, muito. a gente não saberia o que ia ser Não. se a gente passasse por isso sem o apoio de vocês. A Oni tá indo pro 5º dia, Internada. é isso? Internada, né? Tá indo pro 5º dia. E quarto dia depois da operação, hoje completou. E assim, a gente vê uma melhora, ela tá mais boazinha hoje, né? A gente viu ela. Hoje de manhã ela já estava melhor do que ontem de manhã. Mas os Abanando o doutores... rabinho o tempo inteiro, com a cabeça mais em pé. O estômago tá funcionando devagarzinho, mas está passando. A galera pergunta muito do alimento que ela tá alimentando, né? Isso. E então, assim, do alimento. Fala aí, Druida, a galera tá perguntando. Vamos começar com. Eu anotei algumas perguntas que é o que a gente tem recebido no geral. Então, envia aí também se tiver alguma outra dúvida. A principal que a gente recebe é se a Oni já voltou a se alimentar. Alimento sólido ainda não, né? A ração normal. Agradecer o Joca mais uma vez, a ração que ela tá agora é top. Só que ela ainda tá num alimento líquido. Ele é totalmente líquido, mas tem todo o que precisa para ela. Aminoácido, proteína. Nutrientes completos, Sim, assim. completa. Ele parece um pouco mais... Sabe aquelas pastinhas de AD, de alimento especial para o cachorro? Ela é um pouco mais líquida, né? Só que bem líquida. Ela, você vê, ela é igual água, ela bebe igual água. Na verdade, ela tá bebendo, né? Isso porque os doutores acham mais sensato e perceberam que é melhor fazer essa reintrodução alimentar na Oni. Afinal, ela foi aberta em vários pontos, foi uma cirurgia muito invasiva nela. Ela realmente tem sido muito forte, a Oninha. A gente tem a foto do corte que tem na barriga dela, mas a gente achou melhor não postar, porque é bem forte. Exato. São muitos, é muito grande. Então é isso, ela tá voltando a se alimentar assim para ficar mais forte. A gente acredita que mais alguns dias os doutores já vão entrar com uma alimentação um pouco mais pastosa e ali por diante vai reintroduzindo. Quando ela operou, o estômago dela e o intestino não estavam trabalhando, estavam parados, porque diz que os órgãos, eles percebem que está algo ali interrompendo, enfim, e jogam toda essa energia para o coração, para proteger o principal órgão do nosso organismo, tanto do nosso quanto dos outros animais. Então o intestino estava praticamente parado, o estômago. Então ela agora os médicos falaram que a boa notícia é que tudo isso tá funcionando, tá indo, mas tá indo muito lento, tá voltando a funcionar. Acabou de perguntar agora se ela tá evacuando. As fezes ainda não tem bastante, a quantidade suficiente para dar vontade nela. Tá passando, o líquido, a água também passa. Tá passando bem lento, então a hora que encher lá, que der a vontade nela, aí sim ela vai. Ela chegou a fazer uma limpeza, né? Eles fizeram um enema que fala, que é no intestino, para tirar tudo aquilo que estava há um tempo.
E é isso, a gente tem que ter muita paciência nesse momento. A gente vê que foi uma cirurgia muito grande. A gente ficou muito animado quando ela saiu do pós-cirúrgico, porque a Oni acordou, parecia que não tinha passado nada, sabe? Sim, parecia que era uma operação de castração, tipo assim. Né? Só que aí ela deu uma recaída ontem. Ontem foi um dia muito difícil para nós. Os médicos também, todos ficaram bem. A gente até sumiu um pouco das redes. Mas é isso, eles falaram que é bem aos poucos. Então percebemos que talvez também a gente não ficar tão próximo dela. Todo mundo fala, vocês estão indo lá e tal. A gente hoje procurou ir menos. Ir na parte da manhã. E agora à tarde a gente foi lá e vou mais um pouquinho à noite. Isso porque ela fica muito ativa. Assim que a gente chega, ela quer sair ela quer mostrar que tá bem, né? Quer mostrar que tá bem. E a gente vê que nesse momento é momento de repouso total. Quanto mais repouso ela tiver, mais rápido vai ser a recuperação dela. Ela é a única que tá no ar-condicionado lá, né? Até os doutores brincam, né? Que ela tá melhor do que nós, porque aqui fora não tá tendo ar-condicionado, porque eles estão dando uma manutenção e o dela tá funcionando. É mesmo, todo mundo tá falando da Oni lá, tá sendo privilegiada nesse momento, tá sendo muito bem cuidado pela clínica Rivete. A gente tem que agradecer também, quem puder ir lá e mandar um graças para eles, porque estão sendo incríveis. E Rivete. Ó, já estamos em 537 pessoas aqui. Que bom, vou deixar registrado, salva essa live para quem não tá aqui, mas que vai assistir mais tarde, porque a galera quer saber. Afinal, tá todo mundo na torcida, né? Desculpa. A outra pergunta que não quer calar é o que acharam, né, dentro dela. Exato. Muita coisa. Assim, muita coisa não, uma coisa, mas muita. Que foi, infelizmente, não sei como, em algum momento de distração nossa, ela comeu uma rede de pesca. Parecia rede de pesca, com linha de pesca. Em algum momento na beira da praia. Vários pedaços, né? Sim. Ou no rio, a gente não sabe. Então, e ela não mostrou. O problema de tudo isso é que não mostrou. Porque é comum, o pessoal fala, né? Inclusive enviaram várias mensagens de cachorro que engoliram, gente, até agulha. Eu fiquei chocada. E graças a Deus deu tudo certo, porque como uma pedra, é fácil de diagnosticar. Mas por ser uma rede, uma malha, não saía no ultrassom. E aquilo foi formando gases, porque também no começo os médicos acreditam que aquilo se movia, então ela comia, a gente notava que ela diminuiu a comida. A gente achava que era por causa do calor, né? Calor, aí depois a alimentação trocamos por uma alimentação maravilhosa, e aí a doutora, a gente já passou com ela, porque é de procedimento cada fronteira passar no veterinário antes, então a gente já aproveitou a consulta da vacina, do desparasitário, para perguntar, falou, ela diminuiu muito a ração, isso e aquilo, e aí a doutora mediu febre, não tinha febre, e aí a gente contando de todo o processo dela, a doutora falou que talvez seria primeiro por conta da alimentação, que não seria necessário fazer um hemograma naquele momento, porque ela não tinha nenhum sintoma de mal-estar nem nada. E aí, com o passar do tempo, os médicos acham que aquilo obstruiu de vez. E aí foi criando gases, ela mesmo assim comia, não mostrava dor, a Oni não mostrava dor. Ela fingia, não digo, mas escondia muito bem. Quem tem Border Collie também acho que... Sim, eles são muito ativos e eles tentam esconder do dono o máximo que conseguem. E a Oni ficava... Ela ficava... Então, tranquila. Eles estão perguntando do Pix. O Pix tá combinômades@gmail.com, é nosso e-mail. Gente, eu tô tentando criar uma forma de deixar esse Pix fixo aqui para vocês. Depois que a live vai ficar salva, é mais fácil, eu deixo ali Pix. Mas quem puder, já escreve aí no chat para nós. A gente agradece. Combinômades com K e com S no final. combinômades@gmail.com. Nômades porque somos 3, né? Eu, Druida e a Oni. E agradecer as vibrações, ó. A Raquel mandando. Valeu. Teve uma moça também de Cabo Frio, que agora eu não lembro o nome, falou Deus aqui. cure a Oni. É o que os médicos comentaram, que eles estão fazendo o melhor por ela, a gente não tem dúvida.
e que agora depende muito de Deus mesmo, da fé, da ONI, do seu corpo, do seu organismo. Então, a gente sim quer comemorar todos os dias, vir com boas notícias, mas a gente sabe que a gente não pode se empolgar. Tem que ser um dia de cada vez, não tem porque jeito. ontem a gente estava bem empolgado e foi um choque daqueles, quando De ela manhã, recaiu. né? Nossa. E aí de tarde ela já estava melhorzinha. Então ela tem picos de sobe e desce. E hoje de manhã ela já estava melhor do que ontem. Ó, Tá urinando, tá urinando. Dançante, tá urinando. Tá bebendo bastante água, né? Fez xixi, fez. Foi uma cirurgia muito invasiva e ela precisa ficar bem tranquila. São Francisco de Assis está cuidando dela, com certeza. E foi mesmo, viu? Quando a gente viu o corte, assim, a gente se impressionou. Imenso. E foram 8 pontos que abriram nela. 7 no intestino e 1 no estômago. Como o Druida falou, a gente tem um trecho disso, do que foi tirado. E... assim, tá calor aqui. A gente não pretende postar. Aliás, queria avisar vocês que sentem falta aí dos vídeos, como de costume. A gente não tá gravando nada desse momento. Pensamos bem e eu acho que impacta muito as pessoas, ficam tristes. E nós mesmo, quando estamos editando, já choramos, já, sabe, vendo ela. Então, acho que gravar tudo isso nesse momento seria muito forte. Aliás, tem muitas crianças que acompanham também aqui o canal. Então, acho que vamos deixar com umas boas energias, pensamento positivo. E por isso que a gente está fazendo as lives. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Já deixa o like depois. Vai no Ripar aí. Quem já sabe Ripar. Aí, ó. Vai. Compartilhe os vídeos, assista os vídeos antigos, maratone, porque esses dias a gente não vai estar gravando. A gente prometeu que assim que ela tiver alta, aí a gente começa a gravar de novo, mostrar uma recuperação mais tranquila. E aí sim a gente vai aos poucos compartilhando, tá bom? Ó, tem alguém que tem um Border Collie, eles são extremamente ansiosos. Vai mais um pouquinho pra ver o que ela tava escrita aqui, ó, vamos lá. Extremamente ansiosos. Evitar agitação é o melhor a fazer, com certeza. E são muito inteligentes, né? A ONI, o primeiro lugar que ela vai, quando ela vai passear, é a Kombi. E ela empaca ali, empaca. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou por que ela não podia subir na Kombi, ficar um pouquinho aqui deitada. Ela não pode ainda, né? É muito alta. E não é bom também ficar pegando ela muito. Ela tá lá, tem uma caminha grandona, toda macinha, ar-condicionado. Tá melhor que nós, ó. Aqui a gente não tá conseguindo nem fazer a live com o ventilador ligado, porque senão fica um barulho daqueles pra vocês. Agora ela sossegou um bocado, porque ela já tirou o colar um monte de vezes, agora já fica sem colar. É mesmo? Esse trem aqui que não sei o nome, que bota na veia. Já arranca tudo. Os doutores falaram que ela é tão inteligente, tão esperta, que ela aprendeu a abrir. Quando ela não estava nesse lugar com ar-condicionado, estava só com Tava na jaulinha, né? Ela conseguiu abrir a jaula. É gigante a jaula. Um quartinho praticamente. Saiu e ficou andando. E acharam que outra pessoa tinha soltado ela. Mas não, ela aprendeu a abrir a jaula. Então... Ó, o Luciano chegou por aqui. Valeu! Seja bem-vindo. Uma boa noite para vocês. Ó, a ONI tem 6 anos. Tem 6 anos. Bem jovem. 17 de fevereiro. Ó, tem alguém que passou aqui e falou que tem um de 15 anos. Tem uma cachorrinha de 15. Olha! Vocês são muito sensatos. Anos. Valeu. Eu tive uma que teve 18. Viveu 18 anos. Nossa, a gente se apega demais, né, gente? Nossa. O acesso da veia. Que ela arranca. Agora parou de arrancar, né? Hoje ela tava... A clínica é Rivete, isso mesmo que escreve. E agradecer também mais um apoio que chegou hoje. Um apoio que chegou da Olafly pra gente, que é o eSIM. Inclusive a gente tem o desconto aqui desse eSIM para quem vai viajar internacionalmente. Vale muito a pena. Eles deram para nós o tempo que a gente precisar de internet aqui na Costa Rica. Olha que bacana. Porque até então a gente estava de Wi-Fi em Wi-Fi. E às vezes você tá na estrada e eu preciso agora, a gente tá... Por mais que a gente tá lá no... Tá do ladinho, em frente, o veterinário, mas a gente quando sai para comer uma coisa, outra coisa, não tem essa conexão. E hoje chegou a Olafly aí para ajudar com essa conexão ilimitada. Então quem vai viajar para o exterior também tem o E5 na promoção.
Tá o cupom sempre na descrição dos nossos vídeos. Toledo de Araruama. Araruama, perto de Cabo Frio ali. Ó, tem 3 doguinhos mandando aqui, ó, 3. Ah, quem tem um animalzinho sabe como é esse momento, né? Sim. Nossa, muito difícil mesmo. Ó, vamos pôr mais um aqui que perguntou. Ah, perguntaram se a Oni tá tomando antibiótico. Sim, ela tá com antibiótico, tava com um medicamento pro fígado, que o fígado dela tava muito inchado. Aliás, isso é uma boa notícia. Saiu que o fígado dela já está normalizado. O hemograma, né? Saiu ótimo. E melhorou todos os níveis ali que estavam bem alterados. Olha, Luciano, ai papai. Muito calor, ai, né? papai, tá um calor aqui, Luciano, que eu vou derreter nesse negócio. Ó, Aventuras da Ingrid e Nanda, um abraço, Curitiba, Paraná. E aí a gente deixa o Pix para vocês, o pessoal compartilhou aqui e toda ajuda é bem-vinda. É isso que tá mantendo a Oni lá bem cuidada. A média que a gente tá gastando depende muito, que nem ontem foi 800 e poucos reais, porque foi necessário fazer o hemograma. Horas, né? Mas depende, teve outro dia que foi 500 e pouco, o outro 300 e pouco, depende dos procedimentos que a Oni tá realizando. E a gente já falou para os médicos que a gente está recebendo ajuda, então tudo que ele precisar fazer nesse momento para a Oni, para ajudar ela, eles podem estar fazendo. E a gente agradece muito a vocês. Ao Macapá, Amapá. Caramba! Querem saber mais da nossa doguinha? Vai perguntando aí. Nossa, a gente tá aqui, ó. Estamos aqui num calor hoje que não sua mãe. Quando chove aqui ainda fica tranquilo. Ainda bem que a Oninha tá no ar-condicionado. Mesmo. Ó, eu com minha filha temos 3 dogs e uma gata. Muito triste quando eles adoecem. Nossa, é mesmo, viu? Lá de Floripa. A Marinei tá perguntando, tem uma previsão de quanto tempo vocês precisarão ficar por aí? Uma boa pergunta. Isso daí a gente já conversou com eles. E ela vai ficar até ela tiver 100% ou faltando um pouquinho para 100%. Ó, o Tucas tá falando aqui, ainda bem que está a correr bem. Sim, graças Tuca. Obrigado. Obrigado. Direto de Portugal. É membro aqui do canal, um membro top aí, ó, que tá fortalecendo muito. Agradecer quem pode se tornar membro. E no canal dos membros, você pode optar por membro top, que aí você vai estar entrando no grupo de WhatsApp. Assim que você colocar como membro, você vai ter um número, uma postagem na comunidade com o nosso número de WhatsApp. Manda uma mensagem que a gente já adiciona vocês. Ó, estamos orando muito pela Oni. Gente, eu tô precisando de óculos. Ai. Mas ela vai melhorar, esperamos que sim. E a gente fica feliz de poder conversar um pouquinho assim. É estranho só a gente falando, mas a gente tá lendo aí as mensagens. Depois, quando acabar a live também, a gente lê tudo com muito carinho. O Druida aqui vai responder na medida que consegue. Eu tento. Mas são muitas, ainda bem. Ó, em Uruguai, buenas noites. 2 perros também que não estava bem. Nossa, é fogo. Então, vô, tinha um pedaço de rede de pesca, rapaz. Ela comeu esse trem em algum momento e a gente não viu, não percebeu. Foi assustador. A gente tenta deixar ela mais... Deixava, né? Tentava deixar ela o mais solta possível. Pra ela ficar tranquila nos lugares, mas aí pode acontecer isso. Exato. Sempre ficava sobre a nossa visão, por mais que estava longe e tal. Mas já tinha chegado a pegar um osso, tipo um aspirador, é muito rápido. Pegou osso, ou alguém oferta alguma comida, coisas que a gente não dá tempo. Eu acho que foi num momento assim que ela pegou e a gente não viu. E eu acho que pode acontecer. Muitas pessoas falaram que já aconteceu com os cachorrinhos, até em casa, às vezes brincando com brinquedo, põe tudo na boca, né? O Charlie Bass estava falando também outro dia, são eternas crianças, né? Por mais que são inteligentes, ao mesmo tempo eles são inocentes, né? Então eles não fazem ideia que aquilo pode machucar. Agora tem que ficar mais em cima dela, né? Depois que ela sair, não vai poder mais ficar tão de bobeira. Deixar ela tão à vontade mais, tem que ficar por conta dela.
Exato. Vamos soltar, brincou um pouco, cansou e aí a gente tem aquelas guias estendidas. Eu vou ver se eu consigo uma maior. Já ia falar mais grande, porque aqui é mais grande. E é isso, falaram que a rede devia estar com cheiro de peixe, provável, os médicos também acharam isso. E foi difícil mesmo deles enxergarem, achavam que era pano. A primeira pergunta que é se ela era costume ela comer sacola ou pano. E a gente falou, não, ela não costuma mesmo comer coisas assim na rua, assim, quando é osso, né? Quando é carne, então provavelmente tinha um peixe talvez ali também. Saiu uma coisa mais escura que não dá para identificar. É muito bizarra a imagem, bem bizarra. E quando passou pro intestino, aí obstruiu mesmo. Os doutores tiveram que fazer várias aberturas, porque estavam estendidos. Acho que o intestino foi tentando passar. Foi trabalhar, né? E aquilo ficou espalhado. E foi um alívio tremendo quando ela entrou para a cirurgia, porque a gente sabia que não tem outra forma a não ser abrindo, né? Então, tiraram tudo e ali já foi um alívio. Mas é isso, é uma cirurgia muito invasiva e que ela foi muito forte, está sendo muito forte. E a gente está rezando muito para que continue assim, cicatrizando bem. Os doutores falaram animados também, porque tá bem assim a cicatrização, tá ficando bacana. Agora é só a reintrodução dos alimentos mesmo, né? E ela ficar mais forte para sair dessa. Ó, Kombi Zezinha, sigo vocês e torço pela saúde da ONI. Valeu! Teve febre, o Fernando Gomes falou. Agora tá mais baixa, já teve 40 e pouquinho. Ontem tava 40 e ponto alguma coisa. Hoje tava 39,5. 39 já tava mais baixo. Eles estão controlando essa febre com dipirona. É uma coisa que também está intrigando os médicos, é a febre. Mas já fez, por isso que repetiram esse hemograma, porque é a questão da febre. Mas eles acham que realmente é a defesa do organismo que está ali trabalhando para se recuperar da cirurgia, né? A Luana, ó. Deixa ela come tudo. A cachorrinha Luana. Não são terríveis, não. São muito. É cada nome mais lindo que o outro. E eles não entendem, né? A Oni saiu da cirurgia que ela queria já correr, brincar, então foi ali que pegou ela. E ontem ela recaiu bem, e aí a gente percebeu que às vezes papais tão próximos de pet assim, acaba que abusando, né? E hoje a gente se manteve mais distante. Os doutores mesmo falou que ela fica bem agitada e, claro, ela fica esperando até a nossa voz, mas quando a gente tá, ela quer sair, ela não quer mais voltar. Então é isso. O hemograma dela dessa vez deu tudo estabilizado, que ele falou. Ficou até impressionado. Ele falou, agora tá tudo normal. E a gente continua aí, quem puder colaborar, colabora, se não curtindo, compartilhando. Toda ajuda é bem-vinda, seja um de cada um já seria maravilhoso. E nosso Pix é combinômades com k@gmail.com.br. Não, só .com. Me empolguei aqui. Ó, meu dog tem 25 anos. Tá certo isso? Nossa! Ai, Nossa Senhora! Nossa! Assim não cabe não, hein? Olha, bem senhorzinho. O lobinho fica comendo até papel. Olha só, e é isso, às vezes pode dar bom e às vezes pode dar muito ruim. No caso da ONI, infelizmente, deu muito ruim. Ainda bem que ainda deu tempo de contornar isso, porque a gente veio rápido pra cá. Vila Formosa, Jardim Vila Formosa, a Rita na torcida. Valeu. O tenor também falou, eita, 25, será que não é 15? É trem, Esse cachorro do Matusalém. O Paulo Bonilha. Valeu, Paulo. Bem, falar também um pouquinho... tá lindão aí. Falar um pouquinho do que a gente agora pretende fazer. Vamos hoje para um Airbnb, tomar um banho, descansar um pouquinho a cabeça. Eu acho que vocês aí imaginam que é bem parecido quando você tem alguma pessoa internada. Você fica a mil com as emoções, não come direito, não faz as coisas como é de costume fazer.
E assim a gente tá. Então hoje a gente decidiu que com a ajuda também de vocês, a gente vai ir para um Airbnb, descansar um pouquinho. Conseguimos o mais baratinho possível. Sim. Saiu R$100 o Airbnb, tá ótimo. Pra Costa Rica tá ótimo. Tá lindo, E a gente vai pra lá pra tomar pertinho, um banho. Né? Tava 2 quilômetros. Tava 2 dias de banho de lencinho, não dá mais não. A gente vai pra lá descansar um pouquinho. Segue por aqui, sempre postando uma fotinho por dia, tá? Pra vocês, umas fotos assim dela e contando como tá no finalzinho do dia ou na metade, porque a gente procura esperar as atualizações assim da manhã, da tarde e da noite, que a gente visita ela por volta de umas 6 horas. E aí no finalzinho do dia sempre a gente volta com atualizações para vocês, tá bom? Ela perguntou, alguém perguntou da cirurgia e dos dias internada. Na cirurgia, o pacote foi a cirurgia e 3 dias internada, sendo que ela já estava 1 dia antes de fazer a cirurgia, ela já estava internada. E os outros parece que estão pagando por dia. Por mesmo, dia, deu 4.200 e pouco. Eu tenho que levantar tudo isso, tá tudo guardado as notinhas, depois que acabar isso. Ontem eu postei a foto de todas elas. Muitas eles passaram por e-mail, a gente só pegou o recibinho. Porque não fica gastando papel também, né? Mas aí ontem já foi uma diária, hoje mais uma. E hoje ainda não paguei a conta, nem sei como. Mas no final do dia, esse horário das 6, quando a gente chega lá, eles já emitem como eles falam, é tão diferente. A gente tá pensando em levar pressuposto. E aí a gente vai pagando, senão a gente paga no outro dia. E o Milton perguntou, tem alguma previsão de alta da ONI? Quando ela ficar boa. Os médicos colocaram 3 dias porque achava que ela teria uma recuperação rápida. Mas eles mesmos perceberam e falaram que foi muito invasivo, né? Porque quando eles colocaram 3 dias, eles ainda não tinham aberto ela. E quando abriu, foi descobrindo mais e mais e mais. Então, foi muito invasiva. E provavelmente eu acredito que mais uns 4 dias ela possa vir para um Airbnb. Não tem jeito. A gente também pensou nessa situação. Por isso que toda ajuda é bem-vinda mesmo. Porque a gente está no país mais caro de toda a América Latina. Vamos tirar a Belize aí que a gente passou, que era ainda um pouco mais caro que aqui. Mas lá acho que até a hospedagem saía mais. Eu acho que aqui ganha, viu? Mesmo assim, depois que ela sair, que ela tiver alta, não sei se vai ser daqui a 4 dias, 5 ou 10 dias. Quando ela tiver boa para ter alta, aí a gente vai ter ainda que alugar um Airbnb com ar-condicionado para ela ficar mais tranquila. Pelo menos mais uns dias. O chão mais limpo também, né? Para ela ficar de boa. Mesmo assim, se ela já ainda tiver com os pontos, a gente faz uma roupinha para ela. A gente pensou muito em trazer, já estamos assim, né, na expectativa de que ela saia, e a gente pensou, vamos trazer para a Kombi. Só que na Kombi a gente deixaria ela na cama. Aí já teria que subir todo esse movimento de peso, né, de peso nos pontos, ali internos e externos. E aí a gente falou, não, e aí de repente vai na hora de dormir, move ela para ela dormir aqui no chão, como vai fazer isso? Então realmente ela vai precisar que a gente fique mais um bom tempo, até os doutores darem tirar os pontos, dar essa segunda alta dela. E claro, quando ela tiver 100%, a nossa ideia é ir embora. Mas isso acho que a gente vai ter que ter muita ajuda, porque vai ter que ser no mínimo aí 1 mês, a gente tá pensando, né? Se Deus permitir. E é isso. Acho que esses são bem os devagar, planos, bem devagar. ansiosos, porque na verdade a gente nunca sabe, né? São muitos pontos internos, né? A Solange falou que é 15 anos. É 15, né? 25 não. Tem que ficar na cola da Oni. A gente vai ter que colar com ela. Botar até um rastreador nela. Você melhor com menos barba, tá muito calor. Menos barba? Mas é difícil de acostumar com 100, viu? 100, E como está o prazo de vocês aí na Costa Rica? Deram para nós 180 dias, que são 6 meses. 6 meses, foi um milagre, assim. E parece veículo, que já, né? Já imaginava, não? E pro veículo, 3 meses, 90 dias. Então a gente acaba tendo os 3 meses, porque não tem como a gente largar o veículo no outro país e voltar. E eles não renovam o veículo. Então, 3 meses.
Quando a gente entrou, quando a gente fez a fronteira, a gente até gravou a Nicarágua e a Oni já não comia. Foi aquele momento que ela parou de comer. Foi bem na fronteira, 22 quilômetros, que a gente estava numa praia muito bonita. E ela parou. E aí chegou na Rajada, aí seguiu no outro dia. E aí a gente já veio direto. Então quando a gente passou a Costa Rica, no primeiro dia ela já chegou no veterinário. Foi a primeira Então a gente parada tem na Costa Rica. esses 2 meses aí, 2 meses e tanto pela frente. A cicatrização interna. Tá no meu nome. Druida chama Fabiano Lopes Pimentel. Ó, a cicatrização interna é demorada mesmo. Mas a Oni recuperará bem. É melhor mesmo ela ficar tranquilinha, deitadinha no ar-condicionado, tomando sorinho. Eu acho que nem as estripulias que ela fazia, ela vai demorar bastante a fazer, porque a gente vai ficar preocupado, né? Mas só de ela poder ter a alta, e eu acho que o que a gente mais espera é que ela volte a comer um alimento mesmo que seja pastoso e que ela faça o número 2. Isso os médicos também esperam. A hora que eles tiraram a temperatura dela, desculpa eu. Não paro. A hora que tiraram a temperatura dela, na hora de tirar o termômetro, saiu fezes. Então quer dizer que ela está produzindo. Mas é pouco ainda. A hora que juntar ali tudo ali der vontade, acredito que ela vai fazer. Sim, até porque não tem um alimento ali para juntar muito volume. O pessoal perguntou, fala de novo o Pix. É combinômades@gmail.com. Combi com K, nômades com S no final. Tudo minúsculo. E tá no nome do Fabiano Lopes Pimentel. Maria da Glória, uma das membros. Valeu, Maria. Aí, ó, e o Paulo também, Pix, valeu. Todo Pix é bem-vindo, viu? Nossa, toda ajuda tá sendo linda. Linda mesmo. E quem quiser doar de fora do Brasil, a gente sabe que tem uma galera de Portugal que segue junto aí. E aí é pelo PayPal, também com e-mail, que é o mesmo que o Pix, combinômades@gmail.com. Nômades. Tô falando rápido, fala aí, hein? France e Grêmio de Araucária, Paraná. Valeu, Lu! Pessoal do Paraná em peso, de onde mais vocês estão falando? Todo mundo faceiro aí, ó. Falem aí de onde estão nos assistindo essa live, a gente aqui, ó. Ui, aqui eu derretendo. Meu Deus! Sair daqui a gente vai fazer assim, ó. Torcer, sair água daqui. Curitiba. Ó, Curitiba, 2 na sequência, hein? 67 pessoas. Olha, agora tem 800 e pouco assistindo. Nossa, não tinha nem visto isso. Deem um like. Deem um like, galera. Ajuda muito mesmo. A gente sabe que o YouTube, ele pede que a gente trabalhe na mesma sequência que a gente vem fazendo. Que são 3 vídeos por semana. E quando a gente não posta esses vídeos, ele cai muito, muito mesmo a receita. Então, a gente pede que live, que assistam os vídeos antigos, que maratonem, porque a gente não vai conseguir estar postando vídeos esses dias. Então as lives estão sendo para isso, para a gente conseguir manter uma frequência também, atualizar vocês e não mostrar nada que leve desconforto nesse momento, né? A gente quer voltar a mostrar boas aventuras. Mas vai demorar um cadinho e vocês vão ter que seguir junto, por favor. Não nos abandone. Fala, a Sandrinha, como é que tá a Dodora? Opa, passou um negócio diferente aqui. Alguém doando aí 10. Opa, valeu. WM Consultorias. WM Consultorias. De onde é a consultoria aí? Fala aí pra nós. Fortaleza, Ceará. E trem. Santa Catarina. Curitiba tá na frente, hein? Fabiano Campeão. Nossa. Resende. Francisco Beltrão. Bebe na estrada. Boas estradas pra você. É o mesmo nome que o meu, rapaz. E o que precisarem, só entrar em contato, hein? Que qualquer coisa a gente tá junto também. O que a gente pode ajudar, assim, pros viajantes que vão começar e tudo mais, falem conosco. Assisto vocês de Portugal. Nossa, agora tá vindo várias. Mauá, São Paulo, São Vicente. Mandou um abração. Uou, Florianópolis, like, pessoal. Ih, tem muito lugar pra tomar cafezinho no Brasil, hein? Nossa, isso porque a gente tava bem ansiosos para cruzar para Colômbia. A gente pensava em fazer a Costa Rica
bem mais rápido dessa vez. E você vê que a gente monta... Muitos perguntam, como é o roteiro de vocês? Bem, a gente tem planos, claro, pra gente poder se encaixar assim nos períodos, mas você vê que a vida às vezes fala, não, peraí, vai ter que ter mais paciência, mais jogo de cintura e ficar aproveitando também, né, o país. Então, nesse caso a gente não tá aproveitando, mas a gente vai ter que ter paciência. Até a data para atravessar, pra gente atravessar pra Colômbia ainda tá meio... incerta, porque não dá pra gente marcar nada nesse momento. Um spoiler aqui é que ela tá pra... não sei ainda. Ah, peguei vocês. Não faço nem ideia. Agora até eu fiquei sem spoiler. Nossa, não tô sabendo dessa. Peguei todos vocês. Mas pra quem não sabe, a gente tá fazendo a jornada de volta ao Brasil. A gente percorreu toda a América Latina. Faltou a Venezuela, que a gente pretende fazer agora no nosso retorno ao Brasil. E vou falando que o pessoal fala da Venezuela, mas os viajantes que a gente encontrou no caminho, todo mundo só tem boas referências do país. Então a gente quer passar também, quando tiver tudo melhor, não se sabe quanto tempo para isso. E assim, nosso sonho era chegar até o Alasca. O pessoal pergunta, mas por que vocês não vão até o Alasca? É uma das perguntas também, né? Mas a gente tentou 2 vezes o visto e por 2 vezes foi negado. A primeira foi um golpe, tem vídeo aqui no canal, e a segunda realmente foi negado, que foi em Belize. E aí a gente falou, poxa, gastar mais dinheiro com isso é cerca de R$1.800 para os dois, cada vez. Então só aí já foi 3.600. Para não devolver o dinheiro, para você sair com uma frustração imensa, jogou a gente lá para baixo. Então a gente decidiu que, assim, é só um país, né? É lindo, a gente tinha curiosidade, queria fazer vários pontos nos Estados Unidos. E nosso sonho era o Alasca, tanto pelo frio quanto chegar ao extremo. Mas a gente achou que tem muito mundo pela frente também. Voltar para o nosso país é importante nesse momento, não agora, mas quando tudo melhorar, para reformar a combinha. E aí sim, partir para novas jornadas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Juazeiro, Petrolina. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Adri, o pessoal também pergunta pra gente se vai acabar, né? Chegarem logo, vai acabar a jornada chegando no Brasil. Não. Vocês vão ter que me engolir. Não, a gente é nômades, vivemos assim há 7 anos. Vamos para 7 anos agora em novembro. E não tem como se acostumar mais. A gente não acostuma parado. Claro que queremos voltar, ficar um tempo com a família, com os amigos, mas sempre vai ter próximas jornadas e aventuras. Assim é na nossa vida. Valeu, tchau e benção. Ó, Ivonei de Londres. Ó, que bacana. Opa, vamos chapear a Kombi. Opa. Aqui no Rio Grande do Sul, ó, se no Querechim. Vai sabendo, hein? Não, com certeza. A combinha tem que ganhar um teto alto aqui, ó, pra gente ficar. Tem que ficar em pé nesse trem e tomar banho aqui dentro. Exato. As 2 coisas que viajando a gente pode falar que faz falta. É ficar em pé no veículo e ter uma ducha dentro. A gente já tem uma ducha fora, mas dependendo do lugar, não rola, né? A gente escorrer na água. Ó, uma curiosidade... Da onde que surgiu, né, o apelido Druida? O Druida. Apareceu lá em São Tomé, estranho desse apelido. Cheguei lá umas 10 e pouca da noite. No outro dia, os amigos que a Cá já tinha e a Lu, que é outra amiga também, a Hip Chic, o Duende e o Betão. Já olhou pra minha cara e já... igual um Druida. Eu era muito mais barbudo, né? Então, aí ficou Druida. Druida, viking, e os druidas, engraçado que os druidas ainda existem. Fala um pouquinho, você sabe também. Eu sei pouca coisa, que é um povo celta, que alguns ainda vivem, não sei se é no interior da Inglaterra, nos pés de um monte, que o monte eu acho que é sagrado para eles. Então posso estar falando besteira aqui também. Não. Isso é mas eles são um povo estudiosos. Sim. São mais velhos, geralmente. São mais sábios. Mais sábios. Não sei aonde que eu sou tão sábio assim. Tô mais pra viking. Mas viking parece, druida. Né? A figura do druida parece muito. A barba era muito grande, sim. E depois foi pra viking, mas viking é muito violento, né? Eu achava muito violento, mas parece também, né? Parece com Floco, parece com Ragnar. Cool. Então eu não sei aí.
podem escolher o apelido, aí, porque tem vários. Tem até esquilo, gente. Esquilo. Vários. Tafarel. Ivonei, valeu, Ivonei, pela ajuda aí. Toda ajuda é bem-vinda, galera. Nossa, a gente precisa ir muito nesse momento. Como eu falei, ela vai continuar internada. Cada dia a gente está pagando ali tantos gastos de medicamento, tudo eles descrevem, até o algodão, que nem quando ela arranca o acesso, eles têm que fazer de novo. Isso também é cobrado. Até conversei com a dona Ana, falei, pelo amor de Deus, não fica tirando esse acesso, né? Mas a bichinha nessa parte não me escuta. Então é isso, aí a gente tem todo esse compromisso e tá sendo possível graças à ajuda de vocês, porque senão, gente, eu não sei o que seria da gente. Aí eu acho que a gente teria que desapegar da Kombi mesmo. Manda um beijo, ó, pedir um beijo, fala. Quem? Sara e Ricardo. Um beijo! E o Druida comentou de São Tomé e às vezes as pessoas não sabem onde é São Tomé. Onde fica São Tomé? São Tomé fica no sul de Minas Gerais. É São Tomé das Letras, é uma cidade histórica, mística também, uma cidade de pedras. E a gente viveu lá, tem nosso espacinho lá, no interiorzinho, assim, bem gostoso. E é uma cidade que a gente escolheu para viver uns 10 anos. A gente trabalhou, quantos? Uns 8, né, Fá? Como? Aonde? Em São Tomé das Letras. Mais de 8. Entre indas e vindas, assim, das viagens, a gente trabalhava. E aí depois a gente saiu para essa jornada aí que já faz uns 3 anos. Uns 3 anos depois da pandemia. Já vivemos aqui dentro e já tem... 7 vai fazer anos, 8. é 8. O Ó, de que é Portugal. druida mesmo? Ó, ela explicou melhor, aí sim, Ana. Quem que é? A Ana Isaura. Ana Isaura. Druida é um grande sacerdote de uma tribo celta. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Vai lá, depois segue ela. Bem bacana o canal também, viu? E escreve aí o nome do seu canal. Fica próximo de Varginha. Ué. Eu acho que a mesma pessoa falou, perde 3 corações. Isso mesmo. Uma dúvida, ó. O Fernando. O dog não sofre com tanta mudança de país e clima? Vem pegando nessas estradas? Então, o Border Collie é uma raça muito adaptável. Tanto que ela é da Inglaterra e chegou no Brasil. E muitos fazendeiros de ovelha, de próprio gado trabalha muito. É uma raça que consegue... me fugiu a palavra agora. Mas se adapta se bem. adapta, é uma raça que se adapta bem. É uma raça de muita atividade, então acho que também é uma raça... Um dos motivos de eu deixar ela solta, quando dá para deixar mais solta, é ela escolher a própria sombra dela e vai de boa. A Oni, isso não é a primeira vez que a gente recebe. Inclusive eu tinha colocado aqui que o pessoal, às vezes, a gente recebe coisas um tanto quanto pesadas também. Sim. Eu ainda fico pensando por que a pessoa no momento desse, né, pega pesado com a gente. Mas teve uma pessoa que falou, a Oni sofre demais com vocês nessa Kombi. Essa boca aberta aí atrás. Essa tá boca... com sede. E a gente ficou muito magoado, porque assim, a Oni, se eu sentisse que ela sofresse, com certeza a gente deixaria ela com um parente no lugar. A gente tem um sítio lá, tem as nossas mães. E não, a Oni, ao contrário, a única vez que ela ficou, que foi pra gente voltar pro Brasil para fazer os vistos, ela ficou numa família maravilhosa, que é o Marcos aqui na Costa Rica, com um lago para nadar, na casa deles, com ar-condicionado também. O Marcos muito, e a ele amores. E a Oni ficou doente por conta de não ter a gente, de não estar com a Kombi. A Oni na Kombi, a gente vê que ela não sofre, ela sente que é a casinha dela. Quem acompanha pode ver nos vídeos aí. Há muito tempo, a Oni veio morar na Kombi com 3 meses. Então ela pulou na Kombi, ela meio que escolheu a Kombi. Nunca chorou, nunca fez nada dentro da Kombi. E às vezes que a gente estava estacionado, parado lá no nosso espaço, lá na roça, a Oni vinha dormir debaixo da Kombi, ela não escolhia outro lugar. Agora ela tá internada e ela bufa. É sério. Tá puta de estar lá, né? Não gosta de ficar parada, ela fica... Ela não gosta, ela gosta, acho que acostumou mesmo a esse movimento.
talvez para outros doguinhos seja estressante. Apesar que nossos amigos que viajam sentem que os cachorros ficaram mais felizes e com mais qualidade de vida porque tem 24 horas com a gente. Eu acho que é a melhor resposta. Porque antes o cachorro às vezes tem que ficar numa casa ou num apartamento que o dono vai trabalha o dia inteiro, chega à noite, então só dá aquela voltinha, claro, dá atenção, todo amor que é possível naquele momento, mas a gente sabe que as pessoas não têm o dia todo em casa. E a Oni aqui, ou os outros doguinhos que viajam, tem isso, tem os seus donos praticamente para eles, né? No tanto que no veterinário também, nós somos os únicos, até os doutores falam, que a gente tá ali 24 horas, né? Eu falo, tô aqui porque for preciso ajudar. Então, ela se sente, a gente acha que ela é bem feliz. Sim. Ela nada. E a gente também hoje escolhe muito o lugar que a gente vai. Isso é uma coisa legal de se pontuar. É necessário, quem viaja com um dog, escolher o lugar que vai ficar também. Então, nós priorizamos lugares que a Oni se sinta bem. Que tenha rio, de preferência água doce, para os papais aqui não terem que tirar água de sal. Ou então uma piscininha que possa entrar. Quando a gente fica num camp que aceite dog, que tenha várias sombras, ou então a gente vai para um lugar que tem água e sombra. É sempre o ponto principal. Quando a gente chega, que nem cidade grande hoje em dia, a gente já não fica mais. Não. Só quando tem que dormir assim para passar, num posto de gasolina, mas é uma noite. Se tiver num lugar que tá menos 10 graus, menos 5 graus, aí ela dorme aqui dentro. Né? Aí 6 horas da manhã me acorda pra ter que sair pra fazer xixi. Ela entra e sai. Geralmente a gente procura hoje espaço que a gente tenha a segurança de ficar com uma porta aberta. Quando não, ela realmente prefere ficar aqui dentro, chama a gente, sai ou lá embaixo da Kombi. E ela é uma tremenda segurança. A turma que a gente tava dos viajantes fala, nossa segurança tá dodói, porque ninguém chega perto da Kombi. A Oni tem um tamanho, um porte grande. E ela late mesmo. Quando a pessoa se aproxima, que a gente não dê confiança, que a gente não esteja, ela não deixa ninguém se aproximar da Kombi. O Oreo tá ali, ó. Assistindo. O cachorro é uma figura, ele fica sentado em frente à televisão. Eu queria colocar musiquinhas de cachorro. Nos próximos vídeos, quando a Oni estiver participando, a gente volta a inserir algumas musiquinhas que a gente sabe que eles amam, né? A moça falou, nós somos quase 1000 mesmo. Quase? Ô Tuca, valeu pela ajuda, direto de Portugal. Valeu, olha, 1000, é isso, quase 1000 pessoas, 990 pessoas aí. Vai qualquer hora nós para essa Kombi aí em Portugal aí. Ó, vamos comer um pastel aqui. De Belém, tomar um café. Quase 1000 pessoas. O Oreo está assistindo. Sigo vocês da França, mas sou portuguesa. Deus abençoe vocês. Assim seja e abençoe todos vocês. Amém. De várias partes do mundo com a gente. Nossa, isso é incrível. O Oreo. Oreo. Ó, manda um abraço aqui para a família Mendes. Marcos, Cleonice e Lucas assistindo vocês de Ponta Grossa, Paraná. Abraços, família. Grande abraço a cada um que tá junto aqui, que tá vibrando, que sempre pede notícias. Nossa, isso tá sendo difícil a gente responder mesmo vocês. Por isso que a gente fez essa live. E conto com um like, conto com a inscrição de vocês, com compartilhar, viu? O cara falou ali, escreve o negócio no rodapé do vídeo. Como é que faz trem no rodapé do vídeo? No rodapé do... Então, eu posso colocar aqui no chat. Como a gente tá fazendo a live do celular, a gente não tem notebook. Então fica complicado eu acionar aqui o teclado e tudo mais. Eu tenho até medo de... Trombete aí, não mexe nisso não. Então vou pedir para alguém puder colocar ali escrito combinômades@gmail.com. Oh meu Deus. Aqui, ó. Aê. Ó, dá medo de mexer e cair estranho. Então coloque aí, .com. Combinômades@gmail.com. A Bela mandando boas Manaus. vibrações. Quem que é de Manaus? O Cleverson, não sei, vamos ver quem é de Manaus. Tem vídeo de quando conheceram a Oni? Tem foto, né? Vídeo eu acho que não tem, né? Não, na época a gente não fazia YouTube. Não, a gente não fazia estranho. Já tinha o canal, mas não fazia estranho. Não, a gente tem... Inclusive, o primeiro vídeo do canal tava a galera lá comentando. Foi um vídeo de segundos com meu sobrinho, ele ainda era pequenininho. Foi mesmo.
E aí depois a gente largou o YouTube, fez umas apresentações, até um tour na Kombi. Só a Kombi bem diferente. Acho que foi a primeira viagem que a gente fez com a Kombi. Ela não tinha nem pia na época. Não tinha geladeira. Não. E aí depois a gente sumiu do YouTube, se dedicamos mais a outra rede lá. Mas aí, trabalhando com artesanato, as coisas apertaram muito. Quando a gente foi fazer essa jornada, a gente já tinha ideia de registrar tudo e compartilhar. Mas aí, depois que a gente saiu mesmo, aí o bicho pegou nos artesanatos. Muitos lugares a gente não conseguia trabalhar, alguns realmente não compensava. Tinha que tirar o alvará, tinha que ter permissão. Nossa. E aí a gente viu o YouTube como uma ferramenta mesmo de trabalho. A gente seguiu assim em frente, perseverando, com poucos equipamentos. Ainda Sim. não são bons Não. totalmente, mas a gente tem melhorado e vocês têm falado isso e o feedback é incrível de vocês. Então a gente pretende sim, com o tempo, melhorar os equipamentos, melhorar as edições, mas é devagarzinho. E a gente conseguiu chegar aí em muitas pessoas, em várias partes do mundo. E isso para nós é a melhor resposta que a gente pode ter. Então a gente se empolga Sim. mesmo em fazer vídeos. Eu falo pro Fábio, tô amando compartilhar tudo do modo simples que a gente faz. Mas é o que a gente vive, ó. Passa uma mosquinha que passou, nada de cortar. Renato e Letícia. Ibitinga. Casal fofo, você... Nossa, passa voando. Vamos lá, ó. Opa, aqui. Casal mais fofo, vocês. O que foi encontrado na abdômen da Uni? Uma rede de pesca. Em algum momento, em algum descuido nosso, ela engoliu um pedaço de rede de pesca. A Maria da Glória. Aí, Kim Garcia, que bonitinha, um cachorrinho pulando. Valeu pela ajuda, pelo apoio. A Sabrina. Agradecer cada um de vocês. Ó, o pessoal tá perguntando se a edição dos vídeos são feitas do canal, são feitas no celular. São feitas no celular. Ou no iPad também. Hoje em dia a gente tem um iPad, que é um tablet, mas rola nos dois, viu? Quando já tá gravado aqui, já vai aqui. E ainda não uso um aplicativo muito assim. Uso o InShot, que é um aplicativo super simples, mas pago um plano Pro. E aí ficou melhor as resoluções e tudo mais. Hoje a gente tenta filmar até em 4K alguns vídeos aí. E o que faz falta ainda é ter um bom Wi-Fi para subir isso tudo. E aí não perder, né? Esses vídeos. Ó, mandei mensagem no particular do Instagram. Dicas ótimas para vocês. Valeu, Mariana. Ela perdeu a cachorrinha dela de 16 anos. Nossa, é muito difícil, né? Muito mesmo. A gente perde o chão, né? Porque a gente se apega demais aos bichinhos, né? E eles fazem muita falta. Nossa, esses dias aqui a gente olha a Kombi e falta algo. Teixeiras, Minas Gerais, sempre falta. É. A Rafaela falou que ama São Tomé das Letras. Gente, será que a gente vai... Ó, 1000. Eu falei, será que a gente chega no 1000? Chegamos no 1014, olha só. 1015. Aê, a torcida até do Ceará, hein? Até a Oninha vai que vai. Não, agora, mais Manaus. Eu acho que agora é isso. É a energia boa de todos vocês, que ela vai se recuperando aos poucos. Sem tanta ansiedade, né? Porque a gente viu que vamos ter que segurar, que é tudo no tempo dela, no tempo do organismo. E rezando para que seja assim, dia a dia, tá melhor, e assim vai. Boa noite de Votorantim. Aliás, gente, daqui a pouco a gente tá indo lá também ver ela. A boca aberta. Ai, alguém comentou alguma coisa que eu achei bacana falar. Daqui a pouco a gente tá indo lá ver ela também e passa mais informações depois. O Edmilson falou que a boca aberta do animal significa respiração. Eu não terminei esse raciocínio, era isso que eu ia falar. Valeu por você falar aí. Edmilson. Mas é por onde ele transpira, né? Então não tem jeito. É que às vezes quem não tem um cachorrinho não sabe muito essas coisas e realmente pensa que ela tá ali com sede, com calor. Mas a Uni, ela toma água, muita água. O pote dela são 1,7 litros.
A gente, um galão de 20, a gente costuma usar os galões de 20 em cada país, né? A gente tem um aqui e dura 2 dias. 2 dias. É, porque ela bebe água potável. Exato, potável. E às vezes a gente deixa na geladeira e já mistura. Então ela gosta de uma água mais fresquinha. A Oni não é assim não, água quente de jeito nenhum. Então a gente já acostumou ela com essas regalias porque a gente tá aqui, né? Assim, o tempo todo na Kombi, o tempo todo pra ela também. Então a gente cuida muito bem, viu, gente? Tudo que a gente pode, a gente faz por ela. Vocês que são maravilhosos. Não é nada. Artes da Tia tá falando, tem grupo no WhatsApp pra quem é membro? Tem sim. Pra quem é membro Nômade Top. Nômade Top tá lá. Quando você se associa, já vai aparecer uma postagem com o nosso número de WhatsApp. Aí entrando lá, a gente já adiciona você como membro nesse grupo. Lá a gente consegue comunicar mais rápido, mais vezes ao dia. Quem quiser também falar, tá aberto para todo mundo interagir, compartilhar filme, livro, apoiar projetos, falar de suas marcas, de seus trabalhos. Então é uma rede de apoio que a gente está querendo criar com isso. Ui, que calor, gente. Oh, ela falou que não tá. O quê? Não estou no grupo. Aí, então, manda uma mensagem pra gente lá no WhatsApp. No WhatsApp. Mas acho que ela não... Você chegou a mandar no nosso WhatsApp? Chegou a ver na comunidade essa foto? Se não, manda um inbox pra mim lá pela outra rede social que a gente consegue passar pra você esse grupo, tá bom? E agradeço também, viu, por estarem junto como membros. Quem sabe esse YouTube entende que mais gente tá junto e aí ele consegue enviar para mais pessoas, né? O Leo de Cruzilha tá de novo. Valeu, pô. Eu acho que o tanto que a gente está sendo ajudado, a gente sonha um dia esse YouTube pagar a gente bem pra gente poder também ajudar, né? Então claro. A gente pretende inserir em equipamentos bons, em edições melhores. Quem sabe no futuro um drone assim melhor para poder mostrar imagens aéreas também. O nosso drone é o... Como é que é o nome dele mesmo? Spark. É o primeiro que existiu. Primeiro mini. Ó, vai pro museu, você acha? Aventuras de Dani, aí passou rápido. Pediu pra gente ensinar como faz para se tornar membro. Boa, hein? Quer que eu falo? Agora fala? Tem como? Você fala? Posso falar, claro. Para ser membro, quando você vê o nosso vídeo, embaixo dele tem like, tem gostei, tem se inscreva e tem ali, seja membro. Falem se eu estiver errado, mas clicando nesse membro, você vai ter lá as opções, 2 tipos de apoio. Esse apoio é mensal, você pode cancelar no momento que você sentir necessidade. Tem 2 valores. O primeiro valor é de apoio mesmo. Já estamos agradecendo demais qualquer tipo de membro, porque esse valor mensal nos ajuda com combustível, com alimentação, com perrengues. É um dinheirinho que a gente consegue ajudar aí na soma dos gastos para todas as aventuras. Se tornando membro, você escolhendo ser o membro top, você vai ter desbloqueado uma comunidade, umas postagens que a gente faz só para os membros. E ali vai ter uma postagem com o nosso número de WhatsApp. Aí você é só adicionar. Se quiser conversar à parte também pode conosco, fazer perguntas que não queira estar no grupo, não tem problema nenhum, né, Fá? Não. E aí a gente adiciona vocês no grupo também. A Vanessa Vieira, pode falar. Você estava respondendo isso aqui, né? Isso. Ser membro top. Ainda não sou membro top. Então, você pode ser... Não é? Que estranho, né? Eu achava que você... Porque já tem um selinho ali. Eu acho que você entrou como só Nômades. Tem o Nômades e o Nômades Top. Você pode migrar desse para o outro. Não tem problema nenhum. Pode cancelar uma e fazer a outra. Esse membro top a gente criou há pouco tempo. Foi mesmo para ter essa interação no WhatsApp. Porque a gente achava que... tava querendo mais, né? Eu acho que queria chegar mais próximo de vocês. O pessoal queria mandar mensagem fora do YouTube, porque às vezes a gente não tem uma internet boa e o WhatsApp é coisa ali, rapidinho já responde, né? A minha Latifa pastor belga só toma água geladinha. Tá igual a Oninha. O pessoal mandou o Pix.
Nunca é pouco, nunca é pouco. Nunca mesmo. A Neire tá perguntando quanto foram os gastos. Esses gastos totais ainda não estão fechados, por isso que a gente não postou, porque cada dia tá sendo um gasto, não tem como não ter previsão disso. Estamos juntando todas as notinhas para depois fazer uma conta. Exato, do que entrou, do que saiu. E ontem foi 800 e poucos reais. Hoje a gente ainda não sabe, porque na última visita que a gente fica sabendo, aqui são 5 e pouco. Já daqui a pouco tem que ir, E aí a gente vai ficar sabendo quando chegar lá. A gente tá usando o Wise para fazer esse pagamento. A gente recebe o Pix. Dali a gente tem que transferir para um cartão internacional, que é o Wise, até indico. Tem aqui também nos vídeos da descrição. Quem quiser fazer esse cartão é totalmente gratuito. Quem pretende viajar para o exterior, e tem um cupom de desconto nosso. E ali a gente coloca, é bem parecido com o da Nomad, só que a Nomad a gente não tem o cartãozinho físico, então dificultou demais. Então a gente usa o Wise, que a gente tem esse cartãozinho, e a mesma coisa, eles cobram uma tarifa pequena, um IOF, não se escapa, isso não tem jeito. E cobra a taxa do saque, quando a gente faz saque. Mas no caso da clínica, a gente passa no próprio cartãozinho da Wise e já debita, sem nada a mais. Ó, várias mensaginhas, às vezes só mandando coraçãozinho assim. Ó, Pix feito. Mando um abraço pra Alif. Alif, é isso? Ó, a Adriana tá falando sobre as obstruções estomacais e intestinais. Os animais são mais resistentes à dor e à cirurgia do que o humano. Tem razão mesmo, a Oni tá se mostrando bem forte. Até os doutores falaram. Fui atrás da canga da Oni, que tem uma moça falando ali um monte de vezes. Leva a canga da Oni. Vamos levar, não vamos esquecer. A gente recebeu várias mensagens, o Druida já tinha falado isso. Cá, vamos levar uma coisinha da gente pra Oni sentir o cheirinho. Então agora nessa visita a gente vai estar levando. Vou tentar registrar lá pra vocês. E esperando, sempre assim, fica na espera de que ela esteja cada dia, cada momento um pouco melhor, né? Da Itália, o moço tá vendo nós lá da Itália. E as pastas, como é A Márcia tem o Hulk. Que gracinha. Aliás, a Oni, acho que de todos os viajantes, falem esse viajante com cachorro maior, porque a Oni, acho que do porte é a maior viajando aqui, viu? Nossa, ela é bem grande. Não foi a nossa ideia escolher o tamanho da cachorra. O Fá já queria ter um animalzinho quando a gente saiu para viajar. E a Oni pulou na Kombi, escolheu meio que a gente. E a gente foi atrás, né, de saber quem eram os pais e tudo mais. Sim. E os pais eram porte grande, a gente já sabia que ele ia ficar grande também. O pai é um pastor, na minha época eu falava pastor belga, que é aquele pastor todo preto. E a mãe é uma Border Collie Blue Merlin. Exato. Ela é a cor da mãe e o tamanho do pai. Ela é até maior que os Budders puros, assim, sim, porque ela tem essa mistura. Então quando a gente fala que ela é uma Border Collie, as pessoas ficam meio assim, né? Muito grande. Porque é muito grande. Um Border com o pastor alemão, com o pastor belga. Ela dá bem... Ela é mais corpuda. A Oni, ela perdeu, foram 8 quilos, né? Hoje a gente se assusta. Por isso também de fazer vídeo me choca, assim. E que eu falei que não vou mais fazer por enquanto. Porque a gente vê ela muito magra, é muito magra. E aí não é legal, né? Deixa ela ganhar mais força, aí a gente vai compartilhando. Guarulhos! Aê, a turma de Guarulhos! Toalhinha tá... Toalhinha tá pegando solto aqui. Ai. Gente, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Vamos sim. Porque agora acabaram de perguntar ali qual vai ser a visita. O horário da visita já 6 passou. horas. Não, 6 horas, amor. São 5. É o tempinho de... da gente poder entrar lá também. Ficar um pouquinho ali dentro do ar-condicionado, com a olho, curtir. Esperar os médicos para dar as informações do dia. E a gente volta mais vezes para falar com vocês. Se tiver dúvida, vão mandando. A gente não vai conseguir, talvez, responder todos, mas a gente vai juntar todos para uma próxima live. Provavelmente domingo, né? Exato. Os vídeos, por enquanto, a gente não consegue estar fazendo,
porque a gente não quer abalar vocês com imagens ou as criançadas que seguem junto. Aliás, mandar um beijo para as garotadas que tá aí, os garotos e as garotas seguindo aí as crianças. O Benício, eu recebo cada vídeo lindo. No Instagram hoje eu recebi do Benício, compartilhei lá. Opa, falei na outra rede lá. E é incrível. Então, assistindo os vídeos, quem puder também, grava, manda pra gente. Alegra muito, viu? Valeu, gente. Boas energias para todos vocês. Obrigada pela ajuda. Isso aí. Né? Paz. Amor e pé na estrada. Valeu. Ai, papai. Até a próxima. Boa noite. Gratidão.